Panorama dos 5 primeiros livros que vamos dar início, né? Os 5 primeiros livros da Escritura: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Nós também vamos observar no decorrer do estudo, não hoje em si, mas no decorrer, por que esses livros, por que nossa Bíblia tem esses livros, né? Não sei se vocês já pararam para se perguntar. Por que Gênesis, Êxodo, Levítico, Mateus, Abacuque, Jonas? Por que esses, né? Se você for, por exemplo, para o judeu é só o nosso Antigo Testamento. Se você for para o católico, tem outros livros. Se você for para a igreja ortodoxa, tem outros. Se você for para a igreja católica etíope, tem outras. Se você for para a igreja católica copta, que é do Egito, tem outra. Então, não existe só a católica romana, né? Tem a católica grega, a católica copta, a católica etíope. Então, você vai ver que lá tem outros livros, né? Então, à medida que nós formos estudando, nós também vamos entender isso, né? Porque nosso cânon das Escrituras, que é chamado, tem somente esses livros. E hoje vamos dar início ao livro de Gênesis. Talvez em 2 ou 3 aulas nós observaremos o livro de Gênesis, porque eu também quero tratar um pouco da teologia, não só um panorama, como eu disse, olhando a floresta de cima, né? Mas também andarmos um pouco ali nos temas principais, ou abordarmos pelo menos alguns dos temas principais do livro, né? Então vamos abrir em Gênesis, deixar aberto aí em Gênesis, é o livro da Gênesis, do princípio, né, de tudo. No hebraico, na língua original que foi escrito, tanto Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o nome deles é como se inicia o livro, né? Então, livro do princípio, né? Então, do Êxodo, a história do Êxodo. Então, é como se inicia o livro. Nós também veremos um pouco disso mais à frente. Então, o que se vê em Gênesis? Quando nós vamos ler Gênesis, lembrem-se, quando nós falamos do Pentateuco, o que é que a gente vai ver no Pentateuco? Para trazer a memória de vocês. Mais ou menos do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, o homem se distanciou de Deus. Gênesis 12 até o final de Deuteronômio, como esse relacionamento é restaurado com Deus. Então, lembre-se disso. Eu estou lendo Gênesis 2. O que é que eu tenho que ter em mente? Eu estou lendo Gênesis 9. O que é que eu tenho que ter em mente? Eu estou lendo Gênesis 10. O que é que eu tenho que ter em mente? Gênesis 1 a 11, Moisés está tratando do distanciamento, do relacionamento do homem com Deus. E de Gênesis 12 em diante, até Deuteronômio, o fim de Deuteronômio, a reconciliação desse relacionamento. Então, o que a gente vai ver em Gênesis? A criação vem de Deus e é boa. Gênesis ele vai demonstrar isso para nós. Quem criou todas as coisas? Deus. E por que Moisés trata isso, né? Veja que a revelação, Moisés está contando uma história real aqui, mas o Espírito Santo de Deus impeliu Moisés para contar a história real, escrever com aqueles detalhes. A gente não pode achar que, por exemplo, tudo que está aqui foi tudo que aconteceu. Não, aconteceu muito mais coisa. Só que foi escrito aquilo para a gente crer. Isso está na Escritura. Somente é colocado na Bíblia o que é necessário para que crermos. É a mesma coisa, não sei se você já teve a oportunidade, depois façam um teste assim, de ler o livro e depois ver o filme daquele livro. É interessante que o livro ele tem muito mais detalhes do que o filme. E se fosse ter a vida de alguém, a vida do Felipe Fernandes, biografia, a biografia ia ter menos do que o que ele realmente viveu, porque não dá para colocar tudo num livro. E se fizessem um filme, ia ter menos coisas ainda, porque não dá para fazer um filme de 24 horas contando ali cada pormenor. E não dá para em 24 horas você contar a história de 90 anos, vamos supor, quando ele tivesse, entendeu? Então é tudo resumido. Então, por que Moisés, impelido pelo Espírito Santo, temos que entender isso,
colocou essas exatas coisas na Escritura que eram essenciais para que a gente crê. Uma delas foi que a criação vem de Deus e a criação é algo bom. Nós vamos ver também, no decorrer de Gênesis, que ele está combatendo, como eu falei na aula passada, um pensamento egípcio, da onde o pessoal estava saindo quando Moisés escreve os 5 livros da Bíblia, do Egito. Eles estavam peregrinando para a terra prometida. E aí, então, o que é que Moisés está combatendo? Um pensamento egípcio. E aí ele está combatendo ali a forma de criação egípcia. Como se criou o mundo, como os deuses egípcios, ou os deuses do Oriente Próximo ali, do povo hebreu, eles entendiam que o mundo foi criado. Nós veremos isso também. Eu não coloquei hoje, porque eu quero tratar outra coisa, mas nós veremos umas 2 ou 3 formas daquele período, de 4, 5 mil anos atrás, de como o mundo foi criado. Então foi uma batalha de deuses, foi algo que emanou de Deus e então criou. Tem um pensamento que é muito importante para nós hoje e que faz nós temos que ter cuidado com ele, que é o maniqueísmo, se eu não estou me enganando. Agora eu posso estar errando a doutrina. Os maniqueístas, eles acreditam, eu posso estar errando o nome da doutrina, mas depois eu trago certinho para vocês, que Deus, o mal, ele emana de Deus. Então, por exemplo, é como se existisse 2 deuses, e quem criou o nosso mundo foi um Deus que emanou do nosso Deus, saiu. E aí esse Deus, ele é o Demagogo, que ele é mau, e então ele cria o mundo. E a matéria é má. E aí essa matéria má, esse Deus, ele cria a matéria e a matéria é má. Por quê? Eles falam que não foi o Deus Todo-Poderoso que criou o mundo, porque existe o mal, e Deus não pode criar o mal. Aí como é que eles resolvem isso? Não, algo emanou de Deus, que não é propriamente Deus, mas é outro ser como Deus, e esse outro ser criou o mundo, e a matéria é má, e aí o que é espiritual é bom, e o que é material é ruim, e aí há essa dualidade. Isso é uma das formas de pensar da criação, e é interessante isso, por quê? Porque isso reflete muito, sem nós sabermos, do nosso pensamento hoje. Quando nós temos um pensamento que Deus batalha contra o mal, nós estamos defendendo essa doutrina. Porque por causa de filmes, séries e desenhos, a gente imagina que são 2 forças opostas lutando, né? Anjos e demônios degladiando, Satanás e Deus medindo forças. Não. Nós cremos num Deus onipotente, onisciente, onipresente, Senhor de todas as coisas. Então nós nunca podemos imaginar Satanás brigando com Deus ou medindo forças com Deus, né? Isso aí já é uma distorção da Escritura. Então como é que eu imagino? Como a Escritura demonstra. Como é que a Escritura demonstra lá em Jó? Satanás prestando contas com Deus do que está fazendo, né? Então, tipo assim, ninguém mede forças com Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Então, nós nunca podemos imaginar 2 forças opostas brigando. Deus já condenou Satanás, já está tudo resolvido. Agora a gente só está esperando tudo se concluir. Então, veja como não há como medir forças. Satanás é apresentado, aqui fugindo um pouco já da aula, como o tentador, né? E eu já disse nas aulas de quarta, o interessante das Escrituras, se você for analisar assim a fundo, e quem tem mais, por exemplo, o Adson, que é da área do direito, ele pode até se interessar por isso, e na teologia vai demonstrar que o trato de Satanás, Jesus e Deus é como se fosse ali diante de um julgamento. Então, nós como os acusados, Satanás como o acusador, Jesus como o advogado de defesa e Deus como o juiz, né? Então, o que está acontecendo é justamente isso. Aí, o que é que depois da cruz acontece? Jesus tira o poder de Satanás de acusar. E aí nós não podemos mais ser acusados
Jesus, ele paga a sentença em nosso lugar e nosso escrito de dívida é rasgado. É maravilhoso quando você vê isso, porque é como se fosse realmente um julgamento acontecendo, né? Isso se vê também, eu não sei quantos já viram, aqui é só um parêntese na aula, viu? É um filme bom, mas que não reflete a verdade, a gente tem que ter cuidado, né? Mas não deixa de ser um filme bom, no Alto da Compadecida, né? No Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, escrito. Aí o que é que ele mostra? No final ele mostra justamente um julgamento acontecendo. Ele mostra Jesus, ele mostra, só que ele vai colocar Maria também, né, como intercessora, porque é de um viés católico. Aí ele coloca Satanás acusando e o povo ali sendo julgado. Então é justamente aquele julgamento acontecendo. Então, por exemplo, agora voltando à aula, a criação vem de Deus e ela é boa. Então Moisés ele vai combater pressupostos egípcios, que a criação não era algo bom, era algo ruim e que de certa forma não vinha de Deus diretamente, mas era uma criação por acaso. Então foi algo por acaso e não era algo bom. Aí Moisés demonstra o quê? Em Gênesis, vamos ver Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então veja, no princípio quem criou? Foi o próprio Deus quem criou. Deus criou tudo, todas as coisas. E aí o que Moisés vai colocar toda hora que Deus cria algo? E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Então olha o que Moisés está inculcando na cabeça do povo. É bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Na Escritura, sempre que você vê algo se repetindo, você liga um alerta. Sempre tem uma palavra se repetindo, sempre tem uma frase se repetindo. Então, o autor quer chamar a atenção da gente para algo. Então, Moisés ele repete várias vezes. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. O povo da época pensava o quê? É ruim a criação. E aí Moisés está dizendo, não, é boa, é boa, é boa. É interessante, outro parêntese, a gente vai bem devagar. Lá em Coríntios, se abrirmos lá, para você ver só a forma de escrita, né? Se você abrir lá em 1 Coríntios, deixa eu ver se é a primeira ou a segunda. Aqui. 1 Coríntios 1. Se você for observar, esse texto aqui, uma vez um professor meu tratou no seminário, e é até uma forma cômica, assim, só que Paulo está sendo intencional na sua escrita. Então, por exemplo, é uma forma de diálogo filosófico, né? E Paulo vai inculcando aos poucos uma ideia na cabeça dos leitores ou dos ouvintes da carta, sem nós sabermos. Se você olhar o primeiro capítulo dos Coríntios, ele vai falar o quê? Da primeira epístola, ele vai falar o quê? Ele vai tratar ali a questão dos coríntios, dos gregos e dos judeus, que eles, de certa forma, estavam uma igreja dificultosa, uma igreja que estava com muita e muita dificuldade. Se você um dia olhar para a sua igreja e falar assim, nossa, minha igreja é ruim, leia Coríntios e você vai dizer, minha igreja é maravilhosa. Porque, tipo assim, é uma igreja do Senhor e ele chama os coríntios de santos. Então, tem problema aí de adultério, tem tudo em Coríntios. E Paulo, então, vai tratar a vida deles. E aí, os coríntios, eles não queriam saber, de certa forma, aqui a princípio, de Jesus. Aí, se você for ler o capítulo 1, você vai ver que Paulo fala de quem? Só Jesus, ó.
Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Aí verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, olha como ele fala, a igreja de Deus, é uma igreja que você ia falar, isso não é igreja não. Ele fala, a igreja de Deus que está em Corinto, santificados em Jesus Cristo. Aí, ainda no 2, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nós. Verso 3, no final, e do Senhor Jesus Cristo. Verso 4, final, Cristo Jesus. Aí verso 6, testemunho de Cristo. Verso 7, revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, 8, Senhor Jesus Cristo. No final, 9, Jesus Cristo nosso Senhor. Aí ele vai passar por 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 11, a vosso respeito, verso 12, final, e eu de Cristo. 13, acaso Cristo. Então, veja como ele só trata o quê? Todo o verso, praticamente, ele está falando Jesus, 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 Jesus. E aí ele vai dizer por quê? E por que é que ele trata isso? Aí lá mais à frente ele vai dizer, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Porque, verso 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então veja como ele é intencional. Ele vai batendo na tecla Jesus, 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 Jesus e diz, porque vocês estão buscando sabedoria e sinais. E nós pregamos a Cristo, né? É esse Cristo que fez tudo isso. Então veja que todo autor, impelido pelo Espírito Santo, ele tem uma intenção no seu escrito. A gente não pode ler a Bíblia, Gênesis, Êxodo, Atos, e achar que foram palavras colocadas ali sem pensar. Eles são autores, além de eles serem bons autores, eles ainda estão impelidos pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo para escrever. Então, eles têm, em cada verso, em cada parte da Escritura, algo para nos ensinar, até na forma de escrita deles, não só no texto em si, mas também na forma que eles escrevem. Então, Moisés ele vai batendo nessa tecla, a criação é boa e a criação veio de Deus. E aí ele também trata a desobediência separou o povo de Deus. Então por que tem mal? Por que a gente sofreu? Por que a gente foi preso no Egito? Por que a gente está padecendo? Por que tem morte? Por que a gente está com fome no Egito? Por que o sol escaldante está batendo nas nossas cabeças? A gente não tem uma sombrinha, uma água fresca? Por causa que o pecado entrou no mundo. Então, veja como eram questionamentos da época, né? Questionamentos que a gente faz e aí a Escritura nos responde. Porque, mesma forma, imagina 40 anos você num deserto. Imagina você saindo da escravidão, você padecendo, seu povo vivia em prosperidade, então o povo invade o Brasil e todo mundo vira escravo. Aí passam-se 10 anos, a gente vê nossos parentes morrendo, a gente é escravo, a gente peleja. Aí o que é que a gente precisa? De conforto. Então, nós somos escória. Não, vocês são criação de Deus e é algo bom. E por que a gente sofre? Por causa do pecado. Veja a construção, como dá um entendimento, né, diferente. Então, povo no deserto, Moisés trazendo ali essa solução, esse ensinamento para o povo, né? E aí o que é que tem mais? Deus instrui um programa de revelação chamado aliança. Então, aí Moisés mostra que a criação é boa e ela vem de Deus. Moisés mostra a desobediência do povo e Moisés vai mostrar que Deus ele se revela a nós por meio de aliança. Deus faz uma aliança com seu povo. Desde Adão, uma aliança, um pacto de obras, pacto e aliança. Quando vocês ouvirem eu falar a mesma coisa, às vezes vou falar pacto, às vezes aliança, mas estou falando da mesma coisa. Então Deus faz uma aliança com Adão, uma aliança pelas obras, um pacto das obras. Adão, ele quebra esse pacto, ele não realiza aquilo que Deus pediu para ele fazer. Então Deus faz uma aliança da graça, faz o pacto da graça, que agora não é mais pelos méritos de Adão,
mas pelos méritos do próprio Deus. A gente vai observar isso também ao decorrer dos estudos. É um livro do princípio, o livro do princípio, é a gênesis de tudo, e contém a base de boa parte da teologia do Antigo Testamento. Devemos saber que é essencial compreendermos o conteúdo e a mensagem deste livro para estudarmos o restante da Bíblia. Então, não há revelação no Novo Testamento mais clara do que o Antigo, mas se você quiser estudar as Escrituras a fundo, você tem que entender bem Gênesis, porque você vai observar que é a base de tudo como começou. É o que Moisés está tratando. Deus criou tudo bom, o homem corrompeu. Aí você vai entender, se você ler somente o sacrifício de Cristo, você vai se perguntar, mas por que Cristo precisou ser sacrificado? E aí você olha para Gênesis, você olha lá porque aconteceu e para o restante das Escrituras, né? Não é um livro de ciência, embora os cientistas investiguem suas informações. A gente não pode ver Gênesis como um livro somente de ciência, apesar de hoje você ver aí estudos para saber se realmente o dilúvio foi mundial ou foi local, para saber se realmente houve um dilúvio. Você observa aí questões para saber se a Terra parou há algum tempo, porque o profeta manda que o Sol parasse, né? Ora a Deus para parar um tempinho. E aí tem todos uns estudos sobre isso. Então a ciência, ela observa as Escrituras, observa o livro de Gênesis, porém, esse do profeta não em Gênesis, né? Mas porém, não é um livro de ciências. Não é uma obra de biografia, apesar de aprendermos muito com a vida de homens e mulheres descritos em suas páginas. Então, nós não podemos achar que é só uma história de biografia, a história de Moisés, a história de Adão, a história de Noé, a história de Abraão. São homens que eles viveram, nós aprendemos muito com a vida deles, mas você não pode achar que Abraão é só Abraão. Aquilo ali quer contar algo para a gente. Ele está descrevendo a vida de Abraão, está descrevendo a vida de Noé, mas o que é que Noé tem a ver comigo hoje? Entendeu? O que é que Noé tem a ver com a história da redenção? Isso é algo também muito importante. Quando você for ler, nesse momento que você quiser ler, começar a ler Gênesis e tudo, você tem que sempre se perguntar assim, certo? Mas o que é que, vamos supor, estou lá em Noé, mas o que é que Noé tem a ver com a história da redenção? O que é que Noé tem a ver com o todo? O que é que Deus está demonstrando através de Noé? Isso é interessante, por quê? Porque veja que Deus, ele vai separando um povo para si. E aí o que é que Noé vai mostrar? Que Deus, ele aflige um povo, mas ele preserva um povo. E essa preservação, ela acontece até os dias de hoje. Deus, ele preserva um povo para si, a sua igreja. Então, o mundo nunca vai acabar sem que todos... nunca vai acabar, né? Ele vai ser restaurado. Mas a gente tem medo de uma bomba atômica, tem medo de um meteoro. Não, isso não vai acontecer. Se nós cremos na Escritura, isso não vai acontecer. Porque Deus preserva o mundo para si e ele disse que nunca mais iria destruir o mundo, da forma como ele fez ali com Noé, né? Não é um compêndio de histórias, embora siga o caminho da história. Então veja, a gente não pode achar que são histórias fictícias, histórias contadas que Noé inventou. Não, Noé escreveu histórias reais, entendeu? Já era muito tempo depois, mas ele, impelido pelo Espírito Santo, ele escreveu histórias reais para nos ensinar algo. Isso é interessante para nós. E antes de Noé, como é que eles sabiam dessa história? Era tradição oral. Até hoje os judeus têm a tradição oral, eles praticam muito a questão da fala, de decorar livros. Então eles passavam de geração em geração pela oratória, pela fala, de pai para filho. Eles falavam, com Adão foi assim, Eva aconteceu assim, assim assado, Noé assim, assim assado, Abraão assim, assim assado.
e aí chegando até o tempo deles, né? Então, aí depois que eles passaram para uma tradição escrita. Por isso que, se você for ver, é bem interessante os judeus recitando um livro, você vai ver que eles meio que cantam. Eles vão lendo, por exemplo, no começo, em hebreu, eles vão meio que recitando e cantando. Assim, é meio que uma fala cantada. Por quê? Porque é mais fácil de decorar quando você canta. Já deve saber disso, né? Quem canta, você vê que às vezes você canta uma música fixa, né? E às vezes você quer decorar um texto e não fixa. Só que se você cantar aquele texto, você vai ver que ele fixa melhor na sua mente. Isso é feito hoje, às vezes, até em aula de matemática. Tem professor que leva um violão e ensina cantando. Então você vai ver muito isso. Gênesis é um livro de teologia. Ele vai falar das verdades de Deus, né? Você vai aprofundar o estudo sobre Deus, quem é Deus, né? Não só quem é Deus, mas também quem somos nós, tudo, mas ele aprofunda, ele é um livro teológico. Nós já vamos observar uma questão de Gênesis mais a fundo, mas eu queria passar aqui algumas curiosidades para vocês. Deixa eu ver se dá para ver. Dá. Então, se nós observarmos aqui Gênesis, estas são as gerações. Então, você vai ver o que eu falei as biografias, né? Então, de algumas partes de Gênesis. Então, você encontra, por exemplo, no princípio criou Deus. Aí a criação, do verso capítulo 1 a 2, 3, né? O começo da criação. E até o 4, 26, está falando-se ali da criação, do início de tudo, né? Esta é a Gênesis do céu e da terra. É como começou os céus e a terra. É assim que inicia o livro. Este é o livro da genealogia de Adão. Então, genealogia de Adão, capítulo 5. Descendentes de Adão. Aí você vê aí, ó, verso 1. Este é o livro da genealogia de Adão. Então, começa-se outro livro, né? Outra descrição. Aí, se você abrir no 6:9, eis a história de Noé. Então, esse aqui é como se fosse os títulos de cada trecho do livro, entendeu? Se você for observando. Aí, capítulo 10:1, você vai ver, ó, qual é o título? São estas as gerações dos filhos de Noé. Sem, Cã e Jafé. Então, aqui é outro título, e aí então se inicia aqui a geração. Outro parêntese aqui é interessante, os filhos de Noé, né? Sem, Cã e Jafé. A gente observa muito no jornal, né? Quando há um atentado em Israel, um atentado contra os judeus, eles falam que são antissemitas, né? Olha, é um povo antissemita, que é contra judeu, né? Um antissemita. Justamente porque é descendência de Sem. Sem, Cã e Jafé. Os judeus são descendência de Sem. Aí antissemita, né? Eu sou antissemita, eu sou contra um judeu. Eu sou contra a descendência de Sem. Entendeu? Que são os filhos de Noé. Sem, Cã e Jafé. Então o povo judeu, eles vêm da descendência de Sem. Mas também tem a descendência de Cã e a descendência de Jafé. Aí, no 11, capítulo 11, verso 10, diz o quê? São estas gerações de Sem. Aí ele vai falar gerações de Sem. Aí que vai do que o quê? De Sem a Abraão, entendeu? Então o povo judeu, ele descende de quem? De Sem. Até aí dele que vem Abraão, a genealogia. Aí, capítulo 11, 27, são estas gerações de Tera. Aí, capítulo 25, são estas gerações de Ismael, filho de Abraão. Capítulo 25, 19, são estas gerações de Isaac, filho de Abraão. Capítulo 36, são os descendentes de Esaú. Capítulo 37, esta é a história de Jacó. Então veja como tem títulos. Esses títulos em negrito não estão no original hebraico. Esses títulos em negrito, na nossa Bíblia, eles foram colocados pelo tradutor. Tem Bíblia que nem tem esses títulos em negritos.
Então, eles foram colocados para nós nos nortearmos e saber mais ou menos o que está ali. Mas na escrita mesmo hebraica, o próprio autor ele coloca títulos, né? Então, se você observar nessas divisões, são esses os títulos que ele está contando. Então, a história do povo judeu. Quem somos nós, né? E aí onde termina? Termina ali Gênesis, quando o povo vai ser levado cativo, né? E aí Êxodo começa eles no Egito e então fazendo a ida para a terra prometida. Então Moisés ele está situando ao povo que está no Egito. Quem somos nós, né? Olha, nós somos o povo de Deus. Deus bom fez uma criação boa, nós nos desviamos do Senhor e nós temos que nos reaproximar do Senhor. E nós temos uma origem, nós não somos um povo escravo sem pai, sem mãe. Nós viemos de algum lugar, nós viemos de Abraão, nós viemos de um povo de Deus. Então, ele está contando essa história. Veja como é importante para o povo no deserto saber quem é você, né? Isso para nós. Quem sou eu? Eu não tenho mãe, não tenho pai, não. Você tem, ó, aqui é sua mãe, seu pai. Você é alguém. E aí também uma interessante aqui, um paralelo entre Gênesis e Apocalipse, que aí vai demonstrar em Gênesis a criação dos céus e da terra, em Apocalipse um novo céu e uma nova terra. Em Gênesis mostra a árvore da vida no jardim, em Apocalipse a árvore da vida na Nova Jerusalém. Em Gênesis o rio que corre através do jardim, em Apocalipse um rio que corre através da Nova Jerusalém. Em Gênesis o primeiro casamento, Adão e Eva, em Apocalipse o último casamento, o último Adão e a igreja, o segundo Adão e a igreja, que é Jesus e a igreja. Em Gênesis o início da ação de Satanás, em Apocalipse o fim da ação de Satanás, no lago de fogo. Em Gênesis entra a morte no mundo, em Apocalipse a morte é destruída. Em Gênesis o homem perde os privilégios causados pelo pecado, em Apocalipse o homem torna a ganhar os privilégios porque Cristo pagou os pecados. Em Gênesis o começo do sofrimento, da dor e da morte no mundo, em Apocalipse o fim do sofrimento, da dor e da morte, né? Cristo enxuga dos olhos toda lágrima. Em Gênesis o primeiro assassinato, em Apocalipse diz que não haverá mais morte. Em Gênesis a origem da Babilônia, pelos descendentes de Caim, e em Apocalipse a destruição da Babilônia, da grande Babilônia. Então você vê um paralelo, você vê a Escritura como um todo, não como livros separados. A Escritura ela conta somente uma história. Aí, princípio e o fim em Gênesis começa com Deus. Do princípio criou Deus os céus e a terra. E Gênesis termina com um cadáver. Embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. Então você vê que Gênesis ele começa com a vida, com o princípio, e termina com a morte. Então, isso tudo tem um significado. Vou abrir aqui agora o slide. Aí nós vamos aprofundar agora a questão da criação. Esse daqui eu fiz... já tinha esses slides de um acampamento, mas aí eu queria tratar essa questão também com vocês. A identidade original feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu tinha tratado esse tema num acampamento, ano passado, e aí ele cabe bem assim para nós iniciarmos e entendermos essa parte. Então, Gênesis 1, 26 a 31, vamos deixar aberto lá, que é justamente a parte da criação, onde foca mais ali a criação do homem e a criação do homem e o seu dever, né? Deus ele cria o homem, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, verso 26. Deus cria o homem e dá uma ordem ao homem. Vamos ver os versos 29 a 30, olha o que diz. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra,
e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã ao sexto dia. Então aqui a criação, Deus dá a providência do alimento, que são ervas. O homem ainda não era carnívoro nesse tempo. O homem se torna carnívoro depois do dilúvio. É a primeira vez que o homem come carne, quando ele desce da arca de Noé. Que aí Deus então dá para os animais e para o homem comerem carne. Até agora você vê que todos os animais e o homem, eles vão se alimentar do quê? Das ervas verdes. E aí então é o princípio de tudo. Então fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o que isso significa, né? O que significa eu ser criado à imagem e semelhança de Deus? De que forma o entendimento dessa verdade deve impactar a minha vida? Como a compreensão de Gênesis 1 pode me ajudar a lidar com os desafios de um mundo caído? Quais os pecados podemos cometer diante de Gênesis 1, 26 a 31 e como posso glorificar a Deus com base nesse texto? Então, veja, os 26 e 27 vai dizer: façamos a nossa imagem e semelhança o que não é e o que não é. Tenha domínio, homem e mulher. Então, veja, façamos a nossa. O que vai demonstrar aqui é que nesse primeiro momento, diferente de toda a criação, Deus, ele age de uma forma direta na ação do homem. Ele entra em um conselho divino da Trindade e ele então tem ali uma deliberação da Trindade para fazer o homem. Ele não ordena, mas ele mesmo põe a mão, se assim podemos falar, né? Põe a mão e faz o homem. Veja que no restante da criação, Deus ele ordena. Olha o verso 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas. Ele manda. Olha o verso 11. E disse, no capítulo 1 eu estou. E disse Deus: produza a terra. Aí verso 14. E disse também Deus: haja luzeiros. Aí verso 20, disse também Deus: povoem-se as águas. Então veja que tudo, Deus ele dá uma ordem e aquilo acontece. Deus em nenhum momento ele está ali entrando num consenso, deliberando sobre aquela ação. Mas na hora de fazer o homem, Deus delibera entre a Trindade, ele toma ali o conselho da Trindade e ele então age. Façamos o homem. Então é Deus, ele age, ele não está ordenando, mas ele está agindo. A imagem e semelhança, o que isso significa? A questão de imagem e semelhança de Deus. Se nós pararmos para pensar, a imagem e semelhança não é nosso corpo físico, que Deus está criando igual. Nós não podemos achar que Deus tem um corpo igual ao nosso, não é semelhante ao nosso. Mas imagem e semelhança, eles estão se referindo à mesma coisa. Ele está dando ênfase. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ele está dando ali força ao que ele está fazendo. E esse entendimento é como de um representante. Veja que Deus ele faz a criação, ele faz os animais, ele faz a natureza toda, mas em nenhum momento aquilo é representante de Deus, não é imagem de Deus, não é a semelhança de Deus. Então veja, quando Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança, primeiro ponto, nós temos que entender que nós levamos características de Deus no nosso ser. E quais características são essas? São os atributos que Deus comunica com a gente. Você ama? Amo. O amor não emana de você. O amor é algo de Deus. E Deus ele compartilha com você, então você pode amar. Bondade, amor, tudo isso. Aí tem coisas que ele compartilha e tem coisas que ele não compartilha. Você é onisciente? Não. Deus é onisciente. Então Deus não compartilha isso
com você, mas tem coisas que Deus compartilha conosco, então nós podemos refleti-lo. Quando falamos em imagem e semelhança, nós estamos falando de representação também. Então você é um representante de Deus na terra. Então o homem foi criado para ser um representante de Deus na terra. Como? Olha as instruções que Deus dá ao homem. O que nós vamos fazer? Deus cria o homem e a mulher, abençoou e diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o animal que rasteja pela terra. Então veja, Deus vai fazer com que o homem o represente em toda a face da terra. Deus não é onipresente? Sua presença tinha que estar onde? Através do reflexo do homem, em toda a face da terra. Deus não é todo poderoso? O que é que o homem tinha que fazer? Dominar a criação e fazê-la se sujeitar a ele. Então veja, o homem ia ser um reflexo maravilhoso de Deus. Ele ia ter sua mulher, ele ia ali povoar a terra, e toda a terra ia ser cheia da glória de Deus, porque o homem era imagem e semelhança de Deus. Essa imagem é corrompida, então isso é perdido, mas o homem caído ainda é imagem e semelhança de Deus. Então ele diz: tenha domínio, homem e mulher. E aí você vê no primeiro momento da criação essa questão já na ação de Deus e na criação do homem e da mulher, de uma diversidade na unidade. Lembra-se que nós temos um Deus trino que é um, né? É inseparável, indivisível. Então nós observamos isso também no momento em que ele cria, façamos o homem, e também no momento no que o homem e a mulher eles vão ter funções diferentes, porém eles são uma só carne. Então veja, funções diferentes, mas inseparáveis, né? Quando quando Eva ela toma do fruto, Deus questiona a Adão. Eles são uma só carne, né? Aí no verso 28, Deus então, ele dá uma ordem ao homem, né? E ele também profere uma bênção e maldição, verso 28. Não a bênção, quer dizer, ainda maldição não. Verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então veja como Deus ele dá uma bênção para o homem. Ele dá ali um domínio, um poder ao homem que nenhum outro animal tinha. Ninguém era igual ao homem. O homem é coroa da criação. Deus ele faz o mundo para o homem. O homem é o último, é a cereja do bolo. Por quê? Porque Deus está preparando o mundo, os animais, as ervas, a água, tudo certinho para receber o homem. Porque o homem é a obra-prima da criação de Deus. Pode. A queda também no capítulo 3, né? Que Deus dá essa ordem para se multiplicar no capítulo 1, aqui no 28. Sim. Então, vamos dizer que nos desígnios perfeitos de Deus havia a possibilidade do mundo se desenvolver ali no Éden. Então, essa era a intenção. A intenção era o que? Deus, ele criou o homem. Aí há uma questão assim de um pensamento de perfeito ou não, né? O homem ele não é perfeito como Deus, ele era passível de queda. Então Deus faz tudo perfeito, o homem perfeito, só que o homem, por não ser Deus, ele é passível de queda. E aí então o que é que acontece? Qual era o plano original? O plano desde a fundação do mundo já era Deus separar um povo perfeito para si, né? A perfeição. Jesus não é um plano B, porque Deus ele não é pego de surpresa. Então, por exemplo, mas Adão e Eva eles foram criados para quê? Para crescer, multiplicar e espalhar a glória de Deus sobre a terra. Se eles não tivessem pecado, eles iam espalhar a glória de Deus sobre a terra, iam ter filhos, iam se multiplicar, iam ser um povo quase perfeito
só que passível de queda, né? Então, passível de queda. E aí, eles iam... eu não sei se daqui na frente a gente vai trabalhar isso, mas, por exemplo, o que é que Deus proíbe? Que eles comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus não proíbe, de forma alguma, eles comerem da árvore da vida. Antes de comerem da árvore do conhecimento do mal, tem lá duas árvores, a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. Então, eles podiam desfrutar da árvore da vida. Então, eles iam ter vida e eles iam se multiplicar, eles iam povoar o mundo de Deus, da glória de Deus, com seus filhos, porque eles eram a imagem e semelhança de Deus perfeita, só que era um povo passível de queda, né? Qualquer um deles poderia cair, como caiu, entendeu? Então é passível de queda. Aí o que é que acontece? Eles caem. Adão, como representante, ele cai, e aí vem o quê? Deus não coloca mais sobre eles essa ação de ter a vida eterna, mas agora Deus diz que vai vir um que pisará a cabeça da serpente. Então eles eram passíveis de queda, eles poderiam pecar. Aí entra-se a terra em um novo estado depois da queda. Qual é? Que aí quem vai trabalhar isso é Agostinho. Eu não posso não pecar. Se você falar assim, não vou mais pecar até eu morrer, você pode? Não, todo mundo peca. Então, Adão e Eva, eles estavam no estado de posso pecar ou não, né? Posso pecar. Aí a terra, depois da queda, entra no estado de não posso não pecar. E aí, em Jesus, na segunda vinda, nós entramos no estado de eu não posso pecar. Que aí é um estado de perfeição. Que Adão e Eva, mesmo se eles não tivessem caído, eles nunca teriam alcançado. Entendeu? Então, assim... havia a possibilidade de uma perfeição, só que passível de queda. E em Cristo, nós vamos ter a perfeição sem mais sermos passíveis de queda. Não haverá mais pecado. Entendeu? Deu para entender? Então, assim, não entendam Jesus como meio que um plano B. Ele sempre foi o plano original, né? É difícil de entender isso porque é coisa que acontece na eternidade, né? São os eternos desígnios de Deus. Então é difícil para nós entendermos. Então, vamos só mais esse slide. Então, Deus ele providencia tudo para todos os seres, né? Você vê aqui nos versos 29 e 30, Deus ele vai dar o quê? Todo o alimento, tudo que você precisa para viver, né? 29, e diz Deus, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que dão fruto, que dê semente, isto vos será por mantimento. Tudo é de vocês, e a todos os animais, répteis, todas as ervas, né? Ele vai ali, é uma bonança muito grande. Salmo 104, vamos abrir lá, rapidinho, já para encerrar. Salmo 104, 10 a 17, ele vai dizer assim, vou ler aqui rapidinho. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede, junto delas tem as aves dos céus, o seu pouso. Então, aqui o salmista vai tratar o quê? Que Deus sustenta tudo, ele providencia tudo para a vida, né? Salmo 78, a partir do 19, ele também vai tratar isso. Falaram contra Deus, dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com um feito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudas. Pode ele dar-nos pão também, ou fornecer-nos carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Então veja, o povo no deserto, ele questionava Deus e Deus mostrava a sua providência. O povo, será que no deserto a gente vai ter água? E Deus fere a rocha e sai água. Será que Deus vai nos dar pão? Aí vem o maná do céu.
Então Deus, ele providencia constantemente ali nosso sustento, né? E ele providenciou desde sempre lá a Adão e Eva, né? Ele cria o homem, ele dá uma bênção ao homem, ele providencia tudo que o homem necessita, né? Então olha a construção que nós vamos tendo. Deus faz o homem perfeito, homem e mulher, e dá uma ordem para que eles tenham domínio. Deus dá uma bênção para o homem, sede fecundos, multiplicai-vos. Deus providencia tudo que o homem necessita. Olha, toda a erva do campo é de vocês, vocês vão dominar sobre todos os animais, sobre tudo. Porém, o homem era passível de queda. E aí, mesma coisa, Deus providencia tudo para a gente, mas nós temos ansiedade, insatisfação, incredulidade, gula, como se o mundo fosse acabar. Então, é a mesma coisa dos nossos pais, né, Adão e Eva. E aí, semana que vem nós continuamos refletindo nisso e entrando na queda. E aí nós continuamos no livro de Gênesis. Alguma dúvida ou contribuição? Vamos